Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário Mentes com Bíblia. Nós estamos no livro de Ruth. Ontem nós fizemos ali o primeiro capítulo do livro de Ruth, mostrando tudo o que havia acontecido com Noemi, por que Elimeleque, o marido de Noemi, saiu ali de Belém, foi lá para Moabe, qual era o contexto ali de Moabe, ou por que eles fizeram isso. E agora, após a morte dos dois filhos de Noemi, Noemi e Ruth voltam para Belém. Orfa, que era a esposa de um dos filhos da Noemi, resolveu ficar em Moabe. Mas Ruth, com fidelidade, com amor, né? Com honra para essa sogra, que Noemi, que ela chamava de mãe, possivelmente, ela volta acompanhando essa mulher, que já né, com uma idade mais avançada, agora tem Ruth como companheira. Quantas vezes nós deixamos as nossas vidas, o nosso querer, o nosso bem-estar para estender a mão para outras pessoas? Ou a nossa individualidade é aquela que toma conta das nossas vidas e aquilo que é bom para nós é aquilo que nós vamos fazer. Tantas vezes nós necessitamos olhar para a palavra de Deus e entender que muitas vezes não é a nossa vontade, muitas vezes não é o nosso bem-estar que vai fazer com que as nossas vidas avancem, mas é quando nós olhamos com amor para o próximo, quando nós estendemos as nossas mãos para o próximo, que pode ser bem próximo mesmo de nós, ou até aquela pessoa lá que você nem gosta tanto lá no seu trabalho e que o seu coração está ali incomodado com aquela pessoa. Mas se nós estamos em Cristo, qual é o nosso papel dentro deste contexto? Orar por aqueles que nos afligem, orar por aqueles que nos perseguem, orar para que aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo possam conhecê-lo verdadeiramente, possam entender o que é o amor, possam entender o que é uma aliança eterna com aquele que derramou o seu sangue real lá naquela cruz. Então, aqui nesse primeiro capítulo de Ruth, nós falamos aquela saga de Noemi e a vergonha, imagine ela depois de 10 anos, 15 anos, sei lá, a Bíblia não fala precisamente, só fala que após 10 anos, ali após a morte do Elimeleque, 10 anos após, os dois filhos morrem e então Noemi retorna para Belém. Imagina essa mulher entrando ali na cidade, a palavra de Deus nos fala que houve um rebuliço ali na cidade. Imagina ela entrando ali naquela cidade. Antes ela saiu, né, cheia de planos, cheia de sonhos, talvez, né, fugindo ali daquela seca. Talvez ela tivesse um pouquinho mais de condições financeiras, então ela pôde ali pegar os seus filhos e ir se deslocar para outro local. E agora ela volta derrotada. Ela volta sem os dois filhos, ela volta sem o marido, ela volta sem dinheiro, ela volta sem recursos. A sua casa ali possivelmente estava abandonada, né? E ela teve que retomar para aquele lugar de lembranças, onde ali ela começou a vida dela com seu marido. Então a dor dessa mulher, o Senhor, ele não fecha os olhos para as nossas dores. O Senhor, ele não fecha os olhos para o nosso sofrimento. Mas nós precisamos voltar de onde nós saímos. Nós precisamos voltar para o ponto onde nós paramos. Ali, a terra de Belém, eles estavam ali na época de Juízes, logo após ali a divisão logo após não, né? Alguns anos ali da divisão da terra. Então aquela terra era uma promessa do Senhor. Aquele lugar onde eles estavam eram promessas do Senhor. E tantas vezes nós saímos das promessas do Senhor, tantas vezes nós saímos das asas do nosso Deus, porque nós achamos que pela força do nosso braço nós conseguiremos algo melhor em outro lugar. E quando nós permanecemos, nós conseguimos passar pelas provas que nós somos colocados e nós conseguimos subir então degraus na presença deste Deus, degraus em intimidade,
em confiança, o crescimento da nossa fé, o crescimento do entendimento aqui na palavra. As provações que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos reconstruir. Elas vêm para nos alinharmos, nos colocar ali no lugar onde nós devemos estar na presença do Senhor. Então essa mulher volta ali para aquela terra totalmente, né, amargurada, que no entanto ela não quer mais ser chamada de Noemi, e o nome, a referência do nome de Noemi é agradável, é deleite. Agora ela quer ser chamada de Mara, amargura, que remete à amargura, né, a dor, a sofrimento. Mas olha o que Deus vai fazer com essa mulher. Eu vou orar e nós vamos começar aqui no capítulo 2, então, de Ruth. Eu amo a história de Ruth, gente. A história de Ruth, eu já falei ontem, ela sempre vem para mim num contexto de transição, de mudança, de transformação. E eu estou vibrando com essa palavra. Eu espero que você também consiga vibrar com essa palavra de ânimo, da certeza de que o Senhor, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. O Senhor é aquele que os nossos pecados, eles nos trazem consequências, sim. Mas quando nós retomamos os nossos olhos para o nosso Deus, então Ele vem com aquela longanimidade, com um amor precioso e nos acolhe como uma ovelhinha que está ali com a sua pata quebrada, que o pastor coloca ali junto dele e começa a andar com ela, para que ela sinta o cheiro dele, para que ela tenha intimidade com ele. Então, após aquela patinha, quando aquela patinha está curada, esse pastor larga a sua ovelhinha ali e ela não se afasta mais dele. Eu vou orar para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, onde nós levantamos aqui nas primícias do dia, Senhor, um altar a ti, um altar de adoração, um altar de intimidade, um altar onde nós buscamos força, Senhor, onde nós buscamos sabedoria, onde nós buscamos fé, Senhor, onde nós buscamos transformação para as nossas vidas. E eu te louvo, Senhor, porque tu estás sempre de braços abertos, de mãos estendidas para nós, meu Deus. E nós te adoramos, meu Deus, nesse dia, nós te adoramos e te pedimos, Espírito de Deus, se conosco. Nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos falhos, somos pecadores, somos dependentes de ti, Senhor. Nos fala agora através da história de Ruth, Senhor. Nos traz, Senhor, ferramentas para que nós possamos utilizar no nosso dia de hoje, nas nossas vidas, porque a tua palavra ela é atual, ela é viva e ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Então, o título da minha Bíblia começa assim: Ruth trabalha no campo de Boaz. E agora vocês vão ver que nada na vida daquele que teme, daquele que ama o Senhor, nada é por acaso. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Gente, esse Boaz era filho de Raabe com Salmão. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó, que acolheu ali Salmão, que era um dos espias que foram mandados lá para Jericó antes do povo ali tomar conta, tomar posse, invadir Jericó, né? E ali tem toda a historinha que eles rodearam Jericó por 7 dias, e aí no último dia, quando eles rodearam ali Jericó, e gritaram, né, conforme as instruções ali que Josué deu e que foram recebidas pelo Senhor, os muros de Jericó caíram, foram derrubados e o povo tomou posse daquela terra que o Senhor já havia prometido a eles. Mas Raabe ali e sua família que estavam na sua casa, conforme instruções dadas pelos espias, deixaram ali um manto, um cordão vermelho amarrado ali na janela dela. A casa dela era divisa com o muro da cidade, né? E foi por ali que ela fez com que os espias saíssem ilesos ali da cidade, porque eles estavam sendo perseguidos. Então essa mulher que criou com todo o coração dela,
que em fé creu que aquele Deus que estava abrindo o Mar Vermelho, que aquele Deus que estava acompanhando aquele povo, que estava fazendo maravilhas com aquele povo, que aquele Deus podia todas as coisas. Então, de uma mulher idólatra, onde servia a vários deuses, onde tinha uma vida promíscua, essa mulher agora começa a fazer parte do povo de Deus. Essa mulher agora é acolhida, né, como povo de Deus. Da mesma forma, nos nossos dias, hoje, se você se acha incapaz, se você se acha pecador ao ponto de não ser aceito, este Deus lhe aceita. A partir do momento que você olha com seus olhos para Ele, a partir do momento que você olha com seus olhos para Jesus e declara que Jesus é seu único e suficiente Salvador, queridos, a sua vida é transformada assim como a minha foi, de pecadora, depressiva, né, com uma vida destruída. Hoje eu tenho dentro de mim uma chama que queima por este Deus. E esse preencher do interior, só este Deus consegue fazer. Eu busquei em muitos lugares, o preenchimento que este Deus me trouxe. Em nenhum dos lugares eu encontrei, somente nele. Então aqui essa mesma mulher, mãe de Boaz, entra aqui na história bíblica, na genealogia do rei Davi, que era um homem conforme o coração de Deus, palavras do próprio Deus, e de Jesus Cristo. Então essa mulher que era na sociedade, possivelmente era ali escanteada, vivia ali a marginalidade, né, da sociedade. Essa mulher é citada na Bíblia como lá em Mateus, o primeiro capítulo vai falar sobre a genealogia de Jesus e ali o nome dela é citado. O nome dela é citado. Então, este Deus que transforma vidas, este Deus que traz aqueles que são improváveis para serem algo dentro da história, dentro do contexto, dentro do povo dele, este Deus pode fazer por você e por mim maravilhas. Mas nós precisamos crer. E ontem eu ainda orava junto com uma irmã e o questionamento que eu fazia a ela era: você crê? Essa irmã precisa de um milagre urgente, essa irmã precisa de uma transformação urgente. E o questionamento é: você crê que este Deus pode fazer? Quando nós cremos verdadeiramente no nosso íntimo, no nosso coração, lá com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com toda a intensidade, com toda a nossa alma, este Deus opera maravilhas na minha vida e na sua vida. E aqui, então, continuando, e Deus foi colocar ela no campo justamente da parentela de Elimeleque, que era o marido de Noemi, que havia morrido. E ali dentro, eu quero ler, antes de nós irmos mais para frente, eu quero aqui ler no contexto, porque Boaz vai ser o resgatador, né? E havia um tio antes que estava à frente do resgate, vai ter todo um contexto aqui explicando essa história, mas antes disso eu quero ir lá para Deuteronômio 25, versículo 5 até o versículo 10, que vai falar sobre o levirato. Deixa eu ver. Levirato, que é a lei do cunhado, né? Levirato, na verdade, é cunhado, né? A lei do cunhado, que vai ter uma explicação. Vamos ler que está bem claro aqui. Então, versículo 5 de Deuteronômio 25. Que são Deuteronômio são aqui as instruções que Moisés deixa para o povo ali no deserto, que foram passados pelo próprio Deus, de como eles deveriam agir em diversas situações. O Senhor, ele foi muito preciso em muitas situações aqui, então não tinha como dizer: eu não sabia, isso aí é novo para mim. Não. Estava aqui tudo escrito, o Senhor deu as instruções e da mesma forma Ele faz para nós nos dias de hoje, Ele dá as instruções para que nós possamos caminhar agradando a Ele, alinhados a Ele, diante da palavra, em santidade. O nosso Deus é santo, nós não podemos esquecer. Nós não podemos andar com Ele com... né? Não, eu estou um pouquinho aqui com o Senhor. Não, isso eu obedeço ao Senhor. Não, isso aqui eu vou fazer do meu jeito. Não, o nosso Deus é santo. E Ele nos pede que nós sejamos santos.
em todos os detalhes. Quando nós não conseguimos fazer isso, mas a nossa intenção, por isso que esse Deus é aquele que sonda os nossos corações. Quando a nossa intenção, Senhor, eu estou me esforçando, Senhor, estou me esforçando aqui para fazer a tua vontade. No entanto, tantas vezes, eu já falei isso aqui, eu botava aqui a primeira letra do meu pecado, aqueles pecados que me confrontavam na vida diária, botava aqui murmuração, fofoca, maledicência, colocava aqui a primeira letra e eu ficava o dia todo ali meditando, né? Ia fazer alguma coisa, tá aqui, né? Esse pecado, eu vou buscar vencer esse pecado. E daqui a pouco esses pecados já não são os pecados que vão nos confrontar, vão vir outros, e vão vir outros, e nós vamos a cada dia sendo transformados em Cristo Jesus. A cada dia nós vamos tendo um pouco mais do caráter desse Cristo. Mas nós precisamos lutar contra a nossa carnalidade. Então aqui, a lei do levirato, o que seria? Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. Olha as instruções do Senhor. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais, desse modo ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. E essa lei é que ela se alongava, né? Se não tinha o irmão, então quem era o parente mais próximo que podia fazer isso, para que o nome daquele falecido pudesse perpetuar através de um filho. O primeiro filho do casal, o primeiro filho da viúva com aquele que seria o resgatador, seria filho daquela descendência. Então a descendência não iria se extinguir. Versículo 7. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade, olha que sério isso, gente, até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir em dizer, a parte da pessoa também deve ser difícil, né? Imagina se é uma viúva complicada, né? E o irmão ali, pela lei, é obrigado a casar com a viúva complicada. Mas lei é lei, gente. E aí, olha só, a desobediência dele, as consequências. Se ainda assim ele disser, não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé e cuspirá em seu rosto. Em seguida ela declarará, é isso que acontece com um homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Então era muito sério o levirato, era muito séria essa lei, mas era uma forma que o próprio Deus encontrou de preservar a descendência, né, das tribos, né, preservar a descendência de cada família ali. Então Boaz, olha o que acontece. Então Ruth vai trabalhar ali nos campos de Boaz. Olha, versículo 2. Certo dia, depois delas já chegarem na cidade, depois delas ajeitarem a casa, né? Acredito que logo em seguida, porque elas precisavam comer também, certo dia Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. O recolher essas espigas, na verdade, o nome que eles dão é respigar, que é as colheitas são feitas, mas a palavra de Deus fala ali também, em Deuteronômio, se eu não me engano, que um pouco da colheita deve ser deixada, né? Um pouco dos grãos, dos cachos de uva devem ser deixados para que os pobres, os estrangeiros, as viúvas, né, e os órfãos possam ali se alimentar. Esse nosso Deus é demais. Ele pensa em cada detalhe, gente. Cada detalhe. E por que ele não pensaria em cada detalhe das nossas vidas hoje? Por quê? Ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo Deus que ainda fará
maravilhas na nossa vida e é o mesmo Deus que tem uma eternidade, uma aliança conosco. Então Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Nada por acaso. Versículo 4. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, olha, as nossas atitudes, presta atenção nessa palavra agora. As nossas atitudes, nós achamos que ninguém está nos observando. Ao contrário. Muitas vezes nós, como cristãos, nós não precisamos abrir os nossos lábios e as pessoas já estão vendo, e mesmo aqueles que não são cristãos, as pessoas nos observam. Tudo aquilo que nós achamos que nós estamos fazendo e que ninguém está vendo, esquece. Fora isso, os nossos cérebros ainda se comunicam, né? Então, tudo aquilo que nós achamos que nós estamos fazendo de errado, ou que nós estamos fazendo de bem, e nós achamos, né, ninguém está me vendo, né? Não faz mal te pegar aqui um saco de lixo lá na minha empresa e levar lá para minha casa. Não faz mal eu pegar aqui um maço de folha de ofício lá para minha casa. Tem um monte aqui na minha empresa, não vai fazer falta para a empresa. Não. O nosso Deus está vendo. E além disso, o nosso comportamento desviado, o nosso comportamento errado, ele vai refletir em outras áreas, porque o pecado é como uma raiz amaldiçoada que vai se alastrando pelas todas as áreas da nossa vida. Então, daqui a pouco uma mentirinha aqui, daqui a pouco uma mentirinha um pouquinho maior ali, e o pecado vai se alastrando. E quando nós achamos que ninguém está vendo, as pessoas percebem, as pessoas estão vendo. E olha aqui o que eles estão falando da Ruth, olha o comportamento da Ruth. Depois que chegou, não parou de trabalhar. O funcionário ali do Boaz falando para o Boaz, né? Primeiro dia de Ruth ali no trabalho. Depois que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Aquelas pessoas que chegam atrasadas no seu trabalho e que saem mais cedo do seu trabalho, aquelas pessoas que não se esforçam verdadeiramente, né? Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Ele convidou ela para permanecer ali com ele, né? Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Então ele supriu ela com alimento, ele supriu ela com água, ele supriu ela com acolhimento, com amparo, com cuidado. Olha, o que um homem de Deus faz por uma mulher? O que um homem de Deus exerce ali no seu meio? Muitos homens individualistas estão ali preocupados com o seu bem-estar, preocupados com aquilo que eles sentem, aquilo que eles querem, e as suas mulheres são ali, jogadas de canto, né? A prioridade é eles. Não, eu quero ali ter um tempo com os meus amigos, mas a esposa precisa ali cumprir os seus processos como esposa, né? Mas ele não consegue cumprir ali o que está escrito a respeito de um bom marido, né? A respeito do marido que deve acompanhar a esposa, marido que deve acolher a esposa, o marido que deve amparar a esposa, o marido que deve prover ali, né? Dando a ajuda necessária para a esposa. Avisei os homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. 10. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira.
a humildade dela, né? Ela poderia muito bem ali ter agido, esse homem aí tá dando trela para mim. Não, a humildade dela, ela se curva a ele, né, e humildemente agradece e a todas os cuidados que ele está tendo com ela. Versículo 11, olha, mais uma vez, a, quem ela é, a lealdade dela, a dignidade dela, a humildade dela está sendo exaltada aqui. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Essa mulher, quando ela deixou os ídolos dela de lado, quando ela deixou a terra dela, quando ela deixou a família dela, quando ela se voltou verdadeiramente com um propósito que era acompanhar ali Noemi, uma viúva que havia perdido seus 2 filhos, que havia perdido seu marido, que havia perdido tudo na sua vida, essa mulher, ela será recompensada pelo nosso Deus. Ali se acolheu e verdadeiramente ela se acolheu nas asas de Deus. Ela voltou para uma terra onde só havia um Deus, o nosso Deus santo e poderoso. 13. Ela respondeu, espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Em esses tempos e como as palavras animam a gente quando nós recebemos o feedback de situações onde nós vamos caminhando e fazendo o que é correto na nossa jornada. Esses tempos, uma conversa num final de culto com o meu pastor Julinho, ele veio e me animou também, me falando, olha Andréia, nós estamos aí ouvindo, né, o que você vem falando com um, vem falando com o outro, a conversa, o acolhimento muitas vezes com um, com o outro, estão chegando aos nossos ouvidos. Então, aquilo que nós vamos semeando, mesmo que com lágrimas, e a palavra de Deus nos fala a respeito disso lá nos Salmos 25, se eu não me engano. Não é o 25. Agora não lembro, gente. Que nós vamos semeando mesmo com lágrimas, ali o que nós vamos buscando fazer, né, de forma correta, colocando ali os mandamentos do Senhor em prática, alinhando o nosso caráter, a nossa carnalidade, nós vamos receber o feedback, nós vamos receber ali o feedback das sementes que foram lançadas. E isso irá nos animar, assim como me animou aquele dia. Pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. E tem muitas pessoas que, quando abrem a boca, só abrem a boca para julgar as outras pessoas. Não saem palavras gentis, mas só abrem a boca para ver aquilo que há de errado. O que os nossos olhos estão vendo nas outras pessoas? Que nós possamos extrair das outras pessoas o melhor delas, que nós possamos olhar para as pessoas e extrair aquilo que pode levantar elas de onde elas estão prostradas, e não aquilo que as derrotou, mas tirar da essência das pessoas, tirar aquilo que há de bom e trazer a consciência delas para que elas possam se levantar, então elas possam ser reconstruídas, transformadas novamente, para que o vaso todo quebrado possa de novo ser reconstruído, agora sem fissuras, mas com amor que vem de Cristo. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo nos dá uma poesia, uma palavra linda que nos fala sobre o amor. Nada mais importa além do amor. Quando nós derramamos o amor sobre as pessoas, nós vamos receber o resultado desse amor sobre as nossas vidas, mas acima de tudo nós vamos ver o amor reconstruindo essas vidas, o amor levantando vidas de poços fundos, e Jesus é esse próprio amor. Jesus é aquele que olha para nós com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, e Ele consegue ver em nós algo que ninguém consegue ver. Ele consegue ver em nós a essência que vem dele.
E essa essência que vem dele, quando ela é alimentada, quando ela é exposta, quando ela vem, né, e começa a se mover nas nossas vidas, então ele vai crescendo em nós e nós começamos então a viver a plenitude de vida que provém deste Deus. A paz que excede todo entendimento, que não é a paz desse mundo, mas é a paz que provém dele. Gente, eu vou ficar aqui e eu vou ficar nisso, para nós não nos alongarmos. Nós finalizamos aqui, a partir de amanhã nós vamos no capítulo 2, a partir do versículo 13. Então, aquilo que nos anima, né? Não, o 13 nós já falamos, vamos a partir do 14. Aquilo que nos anima, aquilo que falam ao nosso respeito, aquilo que nós vamos fazendo, alinhados ali, mesmo com dor, tentando alinhar o nosso passo de forma correta, nós vamos colher as sementes derramadas pelo caminho, as sementes lançadas, o esforço de ter um caráter conforme o caráter de Cristo. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, obrigado por essa palavra, meu Deus. Oh, Jesus, que nós possamos ver, Senhor, naqueles que são próximos a nós, ó Deus, aqueles que convivem conosco, Senhor, a tua essência, aquilo que há de bom, Senhor, e que nós possamos evidenciar as características, as qualidades das pessoas, ó Deus, que das nossos lábios, ó Deus, nós possamos abençoar ao invés de amaldiçoar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, trazer à consciência das pessoas aquilo que há de bom, Senhor, aquilo que vem de Ti, Senhor, e que o Teu amor possa reconstruir vidas nesse dia através dos nossos lábios, ó Deus. Que as nossas vidas possam ser levantadas, ó Deus, que nós possamos ficar em pé, Senhor, agarrados à Tua mão, agarrados à Tua palavra, agarrados à Tua verdade, agarrados ao Teu amor infinito, meu Senhor. Eu te louvo e entrego esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Que essa palavra aqui de Boaz, de Noemi, de Ruth, venha, Senhor, nos animar nesses dias, ó Deus. E que nós possamos crer que da mesma forma como tu agiste aqui na vida de Ruth e de Noemi, Senhor, e na vida de Boaz também, Senhor, tu estás agindo hoje em nossas vidas. E nós entregamos as nossas vidas no teu altar, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com Deus.